Eu sou a professora Silvana e venha conhecer hoje neste tutorial como criar e configurar o questionário para a plataforma Moodle. Então este tutorial ele vai demonstrar o passo a passo de como criar e configurar o recurso atividade, questionário do Moodle e os diferentes tipos de questões, que são múltipla escolha, verdadeiro ou falso, resposta curta, numérico, calculado, arrastar e soltar, questões de associação, questões de arrastar e soltar na imagem, mapa conceitual, dentre outras questões que são muito interessantes para o processo de ensino e de aprendizagem. O Moodle ele possui várias características muito interessantes e dentro dela o recurso ou atividade, como você queira falar, é o questionário, porque o professor ele pode permitir que o questionário tenha múltiplas tentativas com questões embaralhadas ou selecionadas aleatoriamente a partir de uma categoria que nós chamamos de banco de questões. Cada tentativa é corrigida automaticamente, com exceção das questões dissertativas, em que é necessário que o professor faça a correção manualmente. O professor ele pode escolher quando e quais sugestões, comentários e respostas corretas deverá ser mostrado aos estudantes. Os questionários, eles podem ser utilizados tanto para provas, para testes ou como estratégia de aprendizado aos estudantes, como revisão de conteúdos, por exemplo, ou ainda a autoavaliação. A única desvantagem que eu vejo do questionário do Moodle é que necessita de internet, tanto para sua criação quanto para sua configuração. Nesse momento, iremos mostrar as duas etapas do questionário do Moodle. A primeira é a configuração da estrutura do questionário e a segunda, o banco de questões, as perguntas que farão parte do questionário. Vamos lá então? Vamos para a primeira etapa da criação do nosso questionário no Moodle, a configuração da estrutura do questionário. Vamos entrar na nossa disciplina no Moodle e o primeiro passo é ativar a edição aqui no canto superior direito. Após isso, nós vamos criar o nosso questionário na semana ou no tópico que nós queremos que ele apareça. Vamos em adicionar uma atividade ou recurso. Vamos achar aqui a atividade questionário, que está aqui, vamos clicar, selecionar ela e posteriormente vamos apertar aqui no botão adicionar. A primeira etapa é darmos o nome do nosso questionário. Quando apresenta esse asterisco, quer dizer que é um campo obrigatório. Então, podemos colocar o nome do questionário. Então, nesse momento, vamos colocar questionário teste do curso. Na descrição, aqui você pode acrescentar algumas normas que o aluno tem que ler com atenção para responder ao questionário, mas é opcional. E se você quer que apareça essas descrições na página do Moodle, basta selecionar esse campo, esse quadradinho, deixar com um certinho. Se você não quer, é só deixar desmarcado. Nós temos a primeira opção, que é a duração. Nós podemos selecionar o dia que nós queremos que o nosso questionário seja aberto. Vamos colocar, por exemplo, hoje. Nosso questionário vai ser aberto no dia 30 de novembro de 2020, às 18 horas e 30 minutos. Nesse sentido, os alunos só conseguirão ter acesso ao questionário a partir das 18 horas e 30 minutos. Podemos selecionar também o horário e o dia em que o questionário irá encerrar. Então,
Vamos selecionar que ele vai ser encerrado, né, no mesmo dia, às 19h30. Portanto, o aluno ele terá 1 hora para a realização deste questionário. Nesta opção limite de tempo, você também pode definir um temporizador. Em segundos, minutos, basta habilitar, em segundos, minutos, horas, dias e semanas para que o questionário seja encerrado. Quando essa opção é habilitada, o Moodle ele aciona um cronômetro em contagem regressiva. Para o caso do tempo expirar, ainda há a possibilidade de informar um período de carência para o envio do questionário. Então, basta você colocar, se forem minutos, você pode acrescentar manualmente aqui 60 minutos. Então, é o tempo que o aluno terá para realizar a prova ou a revisão do conteúdo. Nós aconselhamos que não seja marcado o limite de tempo. Sobre a opção quando o tempo expirar, temos 3 alternativas. As tentativas abertas serão enviadas automaticamente. Existe um período de carência quando as tentativas abertas podem ser enviadas, mas não é possível modificar as questões respondidas. Essa opção ela é permitida desde que o limite de tempo esteja habilitado. Neste caso, é este aqui, que eu estou mostrando aqui com a setinha, limite de tempo. E as tentativas devem ser submetidas antes que o tempo expire ou elas não serão contabilizadas. Essa é a utilização do padrão Moodle, é a que nós indicamos que vocês deixem selecionada. Sob nota, nós vamos clicar para expandir. Tem a categoria de notas, a nota para aprovação, tentativas permitidas e o método de avaliação. Então, no bloco de nota, na opção categoria de notas, você pode vincular o questionário a uma categoria de notas. Por exemplo, um curso tem suas atividades vinculadas a 2 categorias de notas. Notas para o tema A e notas para o tema B. Então, podendo possuir avaliações diferentes, por exemplo, com peso 4 e peso 6. Cabe lembrar que essa organização das categorias de nota elas podem ser visualizadas no item notas do curso. E seria um outro vídeo a ser gravado mostrando como que se configura a partir daqui da configuração do livro de notas, que eu estou com o mouse em cima mostrando para vocês. Nesta opção nota para avaliação, você também pode definir uma nota para aprovação no questionário. Por exemplo, como na nossa universidade, vamos definir 7 para aprovação. No item tentativas permitidas, você pode definir o número de vezes que o aluno pode responder o questionário. Ele pode ter uma única opção, ele pode ter 2, 3 ou mais, assim como você quiser configurar o número de tentativas. Sobre o método de avaliação, você pode optar pela nota mais alta, que significa que será registrada a maior nota entre todas as alternativas realizadas. A nota média, isto quer dizer que é a média das notas pelo número de tentativas realizadas. A primeira tentativa, quando o Moodle registra a primeira nota recebida como nota oficial na grade de notas do curso, então desconsiderando as demais tentativas. E a última tentativa é caso em que é registrada a nota da última tentativa na grade de notas do curso. Então, são essas opções do bloco de notas. No bloco layout, nós definimos quantas questões serão apresentadas por página, principalmente quando o questionário for longo. Por exemplo, pode ter uma única questão em uma página, 2 questões, 3 questões. Se vocês querem organizar por temática, digamos que tenha 3 questões referente a um conteúdo, depois tem mais 3 questões referente a outro conteúdo, então vocês podem organizar conforme vocês desejam. Aqui na opção mostrar mais,
nós temos um método de navegação, na qual você pode apresentar o questionário na ordem em que ele foi construído, ou possibilitar que o Moodle escolha de forma livre as questões. Então, aqui o aluno ele pode ir navegando sobre as questões e ir lendo, ele pode retornar a uma questão anterior, ele pode passar questões para frente, mas se você selecionar na ordem sequencial, o aluno tem que responder as questões na sequência. Não é possível retornar uma questão. Se ele clicou para frente e deixou a questão em branco, essa questão vai ser zerada porque ele não vai conseguir retornar. Na aba comportamento da questão, nós definimos, aqui na opção misturar entre as questões, a ordem das alternativas e o feedback de acertos e erros. A primeira opção, misturar entre as questões, permite que a ordem das alternativas das questões seja diferente para cada aluno. Então, ao entrar o aluno A pode receber a questão que você tinha configurado como 10 na primeira página, e o aluno B pode receber, por exemplo, a quinta questão como sendo a primeira. O item como se comportam as questões está relacionado ao processo de feedback do professor somente a responder todas as questões e finalizar o questionário. No feedback adiado, este primeiro, o aluno ele recebe o feedback do professor somente após responder todas as questões e finalizar o questionário. O feedback adiado com CBM segue a regra do feedback adiado, mas devendo indicar o grau de certeza de acerto em relação à resposta dada. Sobre o feedback imediato, aqui o aluno ele recebe o feedback logo após responder a questão, não sendo possível fazer uma nova tentativa posteriormente. E na opção feedback imediato com CBM, considerando que o aluno ele indique o grau de certeza de acerto em relação à resposta dada. Nós também temos a opção interativo com múltiplas tentativas, a qual permite seu aluno que ele tenha um feedback imediato para avaliar o que acertou, logo após responder a questão, e caso não tenha acertado, ele pode fazer ainda uma nova tentativa. Na opção modo adaptativo, primeiro vamos falar desta que é com penalidade. Nesta modalidade, possibilita que o aluno ele faça diversas tentativas em uma mesma questão antes de passar para a próxima. Mas, para cada alternativa, o aluno ele recebe a informação se acertou ou errou. Porém, uma penalidade ela é calculada para cada erro. E no modo adaptativo sem penalidade, possui as mesmas características do modo adaptativo, porém não é aplicada nenhuma penalidade em caso de erro. Essa é a diferença. No bloco opção de revisão, é possível nós controlarmos quais são as informações que os alunos irão visualizar durante as tentativas de realização do questionário. Nós temos o bloco durante a tentativa, após a tentativa e mais tarde enquanto estiver aberto e depois do fechamento. Então, nós podemos acrescentar ou retirar opções. Por exemplo, desse bloco, durante a tentativa, algumas opções de revisão e feedback podem ser apresentadas assim que o aluno começar a responder à questão, tá? Então, nós já podemos definir algumas opções durante a tentativa. Se nós queremos que ele visualize erros e acertos, nós deixamos somente essa opção marcada. Após a tentativa, significa que imediatamente após o aluno ter finalizado a tentativa e ter clicado na opção enviar tudo e terminar, a revisão com feedbacks e acertos e erros serão apresentados a ele, tá? Nós temos também a opção mais tarde, enquanto ainda estiver aberto o questionário. Nós podemos dar informações de revisão
para serem liberadas após alguns minutos do término da tentativa e fica disponível até a data de encerramento do questionário. E essa última opção, que é depois do fechamento do questionário, quando o questionário já estiver fechado, algumas informações de revisão e feedback podem ser apresentadas. Então, você configura o modo como o aluno vai visualizar as notas e o feedback da maneira que você achar mais conveniente para a sua disciplina. Sobre essa aba Aparência, nós temos 3 opções: mostrar a fotografia do usuário, é possível habilitar a visualização da foto do perfil do aluno enquanto a tentativa é realizada, uma pequena imagem, numa imagem grande, ou também deixar sem a imagem. As casas decimais na avaliação de nota do questionário, de nota geral, você quer deixar uma casa após a vírgula, 2 casas. E também nas casas decimais nas avaliações da pergunta, o mesmo para as avaliações em geral. Então, pode ser na finalização do questionário. Em mostrar mais, nós temos mostrar blocos durante as tentativas do questionário. Podemos deixar marcada essa opção, sim ou não. Isso significa que ajuda como mostrar blocos durante as tentativas do questionário. Na aba Restrições extras nas tentativas, é possível nós definirmos uma senha para ser digitada pelo aluno, a fim de que ele possa obter permissão para responder o questionário. Então, por exemplo, uma senha... Vamos colocar uma senha, paz, palavra paz. Então, para abrir o questionário, é necessário que ele digite a palavra paz. Nós temos outra restrição que requer o endereço de rede, que não é muito utilizada por nós na UFSM. A opção senha, ela pode ser modificada ou removida a qualquer momento. Então, se nós quisermos disponibilizar a senha a quem irá aplicar a prova no dia e horário de realização do questionário avaliativo, é possível para que seja fornecido aos alunos. Além da senha, é possível ainda nós restringirmos ao aluno o acesso ao questionário pela definição de subredes, definindo-se endereços completos ou parciais de IP, particularmente. Então, quando nós desejamos obter certeza de que somente as pessoas logadas em certo ambiente terão acesso ao questionário. E no feedback final, permite ao professor escrever um texto de acordo com o percentual de acertos do questionário, partindo de 100%. Então, assim é possível definir percentuais e comentários associados, se o professor quiser, nesses campos. Por exemplo, se o aluno acertou 100% das questões, você pode colocar uma mensagem: parabéns! Você acertou. Você acertou todas as questões. Um exemplo: se o aluno acertou 70% das questões, você pode colocar uma nova mensagem. Parabéns, você acertou 70% das questões, mas ainda precisa estudar um pouco mais para a disciplina. Então, são várias alternativas que você tem para o feedback final quando terminar o questionário. Na aba Configurações Comuns de Módulos, nós podemos permitir que o questionário seja disponibilizado para mais de um grupo, né? Para mais de um polo, por exemplo. Nós podemos deixar ocultado. O número de identificação do módulo pode ser o número de identificação da disciplina. Nós podemos, como eu falei para vocês anteriormente, disponibilizar
o questionário por grupos separados, grupos visíveis ou ainda nenhum grupo. Se selecionar essa opção, vai abrir a questão de agrupamento. E nós podemos ainda adicionar restrições. A aba Restringir acesso, ela tem por objetivo bloquear o acesso ao estudante a determinada atividade ou função de acordo com a restrição selecionada. Pode ser, o estudante deve combinar com o seguinte ou o estudante não deve combinar com o seguinte. Pode ser por grupo e pode ainda adicionar uma restrição por data, por nota, por perfil de aluno e grupo de restrição. Então, nós podemos ainda combinar várias restrições, ou seja, usar mais um tipo de restrição. Então, tem várias opções para restrições no questionário. A etapa marcadores, ela serve para inserir alguns tags no perfil do usuário, no caso em questão, no perfil do professor. E sobre as competências, ainda não possui uma definição institucional e não apresenta competências cadastradas no Moodle para a utilização dessa configuração. Após nós salvarmos todas as configurações básicas do questionário, é possível já inserir as questões, os diferentes tipos de questões. Então, é importante frisar que as configurações que nós configuramos acima, elas podem ser alteradas a qualquer tempo, desde que efetuadas antes da disponibilização do questionário aos alunos. Então, nós vamos clicar em salvar e voltar ao curso. No próximo tutorial, nós iremos aprender o passo a passo de como configurar as questões no ambiente Moodle. Até o próximo vídeo.